me chamo Wagner Vilela e você está no treinamento da cartilha gestacional celular. Antes de tudo, deixe seu like, uma vez inscrito no nosso canal, acione o sino para receber as notificações. Vamos lá? Seguimos agora com o período mediano. Isso mesmo, o terceiro período. É neste período que a célula dá uma atenção especial à evangelização. O evangelismo é um propósito muito importante dentro desse período. E por consequência, é comum que cheguem muitos novos convertidos no seu pequeno grupo. Líder, você precisa nessa etapa treinar sua equipe núcleo e todos os comprometidos a acompanhar a cartilha Haja. Aceitei Jesus, e agora? Porque ao chegar os novos na fé, todos aqueles que uma vez recebendo Jesus vão precisar de cuidado, logo você terá pessoas que possam te ajudar a cuidar. Para que a célula continue crescendo e esteja preparada para receber cada novo na fé, os membros precisam, atenção, você que é membro com propósito, você precisa de atitude e empenho na missão de atrair os seus amigos, isso, seus amigos com propósito, seus amigos não cristãos para Jesus. É importante que todos nós, como membros de uma célula, estejamos maduros, disponíveis, dispostos a cuidar dos mais novos na fé, sem ceder, por exemplo, a ciúmes. Bom, temos certeza que você conhece Gálatas 5, versículo 20, 21, 22. E ciúmes é parte de uma obra da carne, não faz parte da sua vida como um GF com propósito, como um membro com propósito. Todos na célula, nesse período, serão convocados para atuar no evangelismo relacional. Isso, aquele evangelismo que atua no convívio e acesso diário aos colegas de trabalho, amigos da escola e faculdade, bem como todos que de alguma forma se esbarra na sua rotina diária. São esses os nossos alvos. Ganharmos todos aqueles que se esbarram conosco para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todos estão entendidos da importância do evangelismo, cada membro deve se apropriar dessa ferramenta muito importante que é a Amigo com Propósito. Essa ferramenta é uma cartilha que te ajudará a evangelizar a pessoa-alvo. Espera-se que no período mediano, todos estejamos vivenciando a consolidação básica com célula e celebração, dízimos e ofertas. Desde o primeiro período, todos estamos envolvidos com esses dois princípios. Porém, no mediano, todos os consolidados já não só sabem ser generosos, como também ensinam os outros os valores de liberalidade financeira e generosidade. Sabendo a importância da contribuição e o princípio da generosidade, a célula cresce não só em número, mas também na alegria de coração ao dar. No início do terceiro período, os membros mais íntimos do pequeno grupo são convidados oficialmente para compor o grupo de força da célula. São os chamados GFs. Eles andam em unidade e cooperativismo com o líder. Os GFs são convidados a liderar microcélulas. São aqueles que chegam mais cedo no local do encontro, organizam a casa hospedeira, conduzem os 4 Es. Exatamente isso, a estrutura do encontro propriamente dito. Encontro, que é o quebra-gelo, exaltação, que é o momento de louvor, de adoração, edificação, a partilha da palavra, e o equilibrando, é onde o líder se apropria desse momento para avaliar qual o propósito. Dos 5 propósitos, ele vai ensinar, ele vai convocar todos para equilibrar de acordo com o período da célula.
Cada GF já recebe e estuda diariamente o suprimento da célula durante a semana, ou após a celebração, ou antes da celebração, para que com o suprimento ele acompanhe a pregação no domingo e ele esteja mais pronto, bem preparado para a condução do encontro da célula. Uma observação importante quanto às tarefas com o suprimento é que em alguns casos podem ser liberados os suprimentos em períodos anteriores ao mediano. É interessante que cada GF tenha participado ou esteja inscrito no Encontro com Propósito e Identidade, o EPI. No terceiro período, seu grupo de força é um percentual significativo dos membros que se mantém ativo na escola de discípulos, nas celebrações e em todos os demais cursos e treinamentos SEIP. Desde o primeiro mês, toda a célula, desde membro à liderança, deve estar presentes nas programações da comunidade. Mas no terceiro período, isso recebe uma atenção especial, uma atenção muito maior por parte do líder e do supervisor. Nesta etapa, o líder, além de convidar, começa a treinar o seu grupo de força e o seu futuro auxiliar. Ele continua focado no cuidado com os discipulados, seja no AG, seja no estabelecimento de um GD, ou seja até na distribuição de discipulado 1 a 1, orando sempre pelo momento em que o seu GF será oficialmente levantado, que ganhe filhos espirituais e discipulados com propósito. Continue sempre avaliando a maturidade dos membros quanto a dízimos e ofertas, como mencionado antes. Outra característica do mediano é o purê de batatas. Denominamos purê a comunhão profunda da célula, a unidade por meio de estratégias pós-encontros de células, ou seja, também podemos incluir os passeios com propósitos, e comunhão literalmente na informalidade. O chamado purê é uma ferramenta para gerar proximidade. Proximidade e relacionamentos saudáveis, relacionamentos profundos. Sua célula nesse período precisa se desenvolver nessa dimensão. No sentido denotativo, literal, purê é uma comida tipicamente brasileira feita com batatas. Para prepará-la, segundo o pastor Eiberuber, lavamos as batatas, cozinhamos as batatas, descascamos as batatas e as amassamos, unindo cada batata para um prato delicioso, tipicamente brasileiro e com propósito. É um prato que pode nos ajudar a ilustrar o chamado propósito da comunhão dentro da célula. É sinônimo de unidade e comunhão bíblica, o famoso purê de batatas. Quando feita com intencionalidade e amor, tem um efeito notório, semelhante à experiência da igreja primitiva. É um encontro por vezes informal, quando planejado fora do encontro da célula, por exemplo. Mesmo na informalidade, um purê com propósito precisa ser desenvolvido baseado num momento oficial de reflexão da palavra. Lave as batatas, lave sua célula, sempre na primeira oportunidade de comunhão com a palavra. Traga algum ensino nesse purê, nessa comunhão. As batatas, por sua vez, precisam ser cozidas. Elas precisam ser amolecidas. Então traga o agir do Espírito Santo na informalidade de uma comunhão, com um bom violão, com um bom período de intercessão para iniciar o purê de batatas, a comunhão que você preparou, ou ao final desse encontro tão maravilhoso. E ali, naquele tempo de oração, as batatas são cozidas e amolecidas, e você vai para uma etapa chamada vamos descascar as batatas. É onde as pessoas, experimentando da presença, estão tirando suas máscaras, suas más impressões, aquela impressão errada que fica às vezes um do outro, porque só a informalidade pode trazer você para esse nível de exposição de coração.
É na informalidade que nós conhecemos melhor uns aos outros. Unidas e amassadas, experimentamos a verdadeira unidade com os nossos irmãos. Dessa forma, vamos também gerando um relacionamento profundo e transparente. Isso traz para a célula aquela forma bíblica, o DNA todo especial com um jeito de ser da igreja primitiva. O purê é uma excelente estratégia para integrar as batatas verdes, os novos na fé e até mesmo os não cristãos. Purês, comunhões com o propósito de atrair o que nós chamamos oikos, pessoas do nosso ciclo de relacionamento. Para se executar um purê com propósito, é importante que o pequeno grupo esteja bem estruturado, o auxiliar esteja bem próximo do seu líder, um grupo de GF bem smart, pois este momento vai demandar muita organização. Se não houver pessoas envolvidas, o líder pode ficar sobrecarregado. Por isso que nós não aconselhamos purês no primeiro mês da célula, uma vez que são outros viés, outros objetivos que o líder tem no período de adaptação. Por fim, em todo mediano, todos precisamos estar atentos ao pilar do discipulado. De alguma forma, os membros precisam ter alcançado algum nível de maturidade na fé. Precisam ter sido ensinados sobre obedecer aos mandamentos de Cristo, guardar o que lhes foi confiado, o que lhes foi ensinado e praticar a palavra de Deus. Você abraça essa missão de ganhar vidas? Você cuidará na próxima etapa daqueles que vocês alcançarem para Jesus? Chegamos ao final desse vídeo, a deixar o seu like, porque o nosso propósito é abençoar as pessoas, outras igrejas e preparar líderes visionários para o cumprimento da visão. Até o próximo bloco.